A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que alegria estar de volta aqui com vocês, né? Para a gente conversar sobre a sexta lição da EBD desse quarto trimestre de 2023. Como é de costume, nós vamos fazer a nossa oração. Pai querido, diante da tua presença, eu quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor mais uma vez nos proporciona. Quero te agradecer pela vida do pastor Carlos, pastor presidente, a superintendência da EBD, nossa irmã Deise, pastor Ricardo e toda a sua diretoria. Que o Senhor dispense uma bênção especial em favor de cada um de nós. E aqueles que irão ver, compartilhar esta aula, que o Senhor venha abençoar cada vida e o teu nome seja glorificado e exaltado. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, né, nesse quarto trimestre de 2023, a revista Adultos, né, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Amém? Hoje nós estamos comentando um pouco sobre a sexta lição, orando, contribuindo e fazendo missões. Amém? O nosso texto áureo, ele nos fala: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso foi o livro de Isaías, né? Um livro totalmente messiânico. A verdade prática, ela nos traz uma reflexão excelente. Nem todos são chamados para ir ao campo missionário. Isso é uma verdade. Mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Amém? Essa é uma verdade, tá? Nem todos vão, porque nem todos são selecionados para estar na frente da batalha. Amém? Mas nós temos a responsabilidade de anunciar Cristo como igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E também de interceder e contribuir para a obra do Senhor. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios, na epístola que Paulo escreveu à igreja lá em Éfeso, capítulo 6, do versículo 18 a 20. A palavra-chave é fazer. Nosso amado comentarista da lição, pastor Wagner Gabi, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. São 3 objetivos, né? E nós vamos discorrer durante esses 3 objetivos. E alguns pontos nós vamos assinalar. Amém? Fique conosco. Primeiro, nós vamos expressar a importância da oração pela causa de missões. Segundo, nós vamos pontuar a bênção de contribuir para missões. Terceiro, nós vamos refletir a respeito da vocação missionária, tá? Nós vamos iniciar aqui com a introdução sobre o texto que nós vemos aqui nos evangelhos de Marcos e Mateus, que diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todos estão incluídos, não excluídos, tá? Nos evangelhos chamados sinópticos, né? Marcos 16, 15 e no evangelho de Mateus 28, 19. E também nós encontramos lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Essa passagem bíblica e outras referências
ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Não se esqueça, a prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Qual é a prioridade? A evangelização do mundo, tá? Essa é a missão da igreja. A igreja universal, a igreja local, essa é a prioridade da igreja. A igreja do Senhor, ela não pode priorizar outra coisa, a não ser a evangelização do mundo, tá? Local e mundial, ok? A igreja não pode estar envolvida com outras coisas, a não ser a missão que foi designada pelo Senhor da missão. Esse compromisso, porque é um compromisso, com o chamado à evangelização mundial, exige 3 ações distintas. Primeiro, orar. Segundo, contribuir. E terceiro, ir. Tá? Todos são chamados a ter uma vida de oração? Sim. Todos são chamados para contribuir? Sim. Todos são chamados para ir? Nem todos. Amém? Só aqueles vocacionados, tá? Direcionados diretamente pela terceira pessoa da Trindade, tá? Vocação missionária, ok? Não é prêmio, não é abono, não. É algo que quem delega é a terceira pessoa da Trindade. Exercer o chamado. Assim estudaremos essas três ações dentro do contexto da necessidade missionária. Essa necessidade, ela é imensa, se tornou grande, né? Por isso fica conosco. Tópico 1, orando pela causa missionária. Primeiro, a importância da oração na obra missionária. Isso não pode parar de acontecer. Se hoje não está acontecendo como o Senhor da igreja gostaria, precisamos retornar, tá? Retornar ao início desse tipo de ação, porque é para a igreja. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. E nós vamos encontrar esse esclarecimento, lá na epístola, né, na carta que ele escreveu à igreja em Éfeso, capítulo 6, versículo 18 a 20. E está na nossa leitura. Amém? O contexto do texto citado trata de uma batalha espiritual. Tá? E é uma batalha espiritual em todas as escalas. Cada vez mais que a vinda de Jesus se aproxima, essa batalha se intensifica. E a gente precisa entender isso, que nós estamos como igreja inserido, tá? Num ambiente que é totalmente de batalha espiritual. Por isso não podemos desconsiderar que o reino das trevas se levanta em oposição à realização de qualquer obra no reino de Deus. Tá? O maior inimigo é para que a igreja não se levante, não se posicione, não avance e principalmente cresça, é Satanás. Tá? Ele é o nosso pior inimigo, para que nós não venhamos a cumprir a missão dele. Por que eu estou falando nós? Porque eu estou inserida na igreja de Cristo, tá? Inclusive a de missões transculturais. Portanto, as pessoas envolvidas em missões devem orar e receber orações. Então, em nome de Jesus, ore pelos missionários locais, tá? E transculturais, aqueles que estão no território brasileiro, aqueles que fazem parte da igreja local, e ore pelos missionários que já estão no campo transcultural. Eles precisam, eles dependem
da tua oração, igreja. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração, tá? Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos 2 finalidades da oração na obra missionária. Amém? Lição principal. Oração é essencial para a obra missionária. Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade de disciplina espiritual. Amém? Então, irmãos, é necessário, é uma disciplina. E nós precisamos nos disciplinar nessa área que nós estamos, quem sabe, negligenciando. Segundo, interceder. Amém? Interceder. É importante a intercessão? Sim. A intercessão é importante, tá? E você precisa saber como ela é importante. Nós vamos continuar falando sobre a intercessão. Eu estou com um livro aqui muito importante que fala sobre os fundamentos bíblicos de um autêntico avivamento. É do pastor Claudionor Correia de Andrade. Excelente! E eu quero que você leia. Ele pode te auxiliar nesse 4º trimestre. Ele traz para nós aqui sobre a intercessão. Olha o que ele nos fala. Antes de pedirmos qualquer coisa a Deus em nosso favor, desdobremo-nos em intercessões e destas cerquemo-nos nossas orações. Interceder pressupõe-se sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram e tomar como que fossem nossas as dores alheias. É confessar ao nosso amado Pai que nos importamos com infortúnios de nossos semelhantes, tá? Nas Sagradas Escrituras, o ministério de intercessão cabia oficialmente ao sacerdote. Todavia, encontramos profetas, reis e patriarcas a interceder em favor dos filhos de Israel. Até pelos estrangeiros intercediu eles. Amém, irmãos? Então, esse livro ele traz um entendimento muito bom para a intercessão. É você sentir a dor do outro. E você só vai sentir se você se posicionar. Se você não se posicionar, você não sente a dor do outro, o sofrimento do outro, os desafios do que ele está passando, principalmente o missionário, né? que está na obra do Senhor. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Paulo aconselhou, né? Ele pediu para que a igreja orasse, porque se Deus abrir as portas, tá? A vitória é do reino de Deus e da igreja. Amém? Glória a Deus. Ele diz aqui, na versão ARC, perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Então, o missionário ele não vai falar, né, do pastor fulano, do pastor ciclano, ele não vai falar de liderança, ele vai falar do reino de Deus, de Cristo, porque ele é a mensagem central da mensagem evangelística. Perseverar significa dedicar, continuar firme, o que subentende persistência, fervor e apego à oração. Velar significa estar espiritualmente vigilante ou alerta. Para nos devotarmos intensamente à oração, devemos estar alertas diante das muitas coisas que poderiam desviar-nos desse propósito. Como aparece coisa para nos desviar? Para nos tirar do foco. Cuidado, esteja atento, priorize, tá? Priorize a oração, priorize a intercessão, porque é uma batalha.
O único interessado que a gente não ore e não se posicione e se desvie do foco é o adversário da nossa alma, Satanás, e a fraqueza da natureza humana. Para nos devotarmos intensamente à oração, devemos estar alerta diante das muitas coisas que poderiam desviar-nos deste propósito. Satanás e a fraqueza da natureza humana procurarão nos levar a negligenciar a oração ou desviar nossos pensamentos enquanto oramos. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação, que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Amém? Esse é o desejo do Senhor, né? Esse é o desejo do Senhor. Nós vamos ver aqui o que o nosso irmão Paulo, ele fala, né? O que ele fala aqui? Vamos ler com nossos amados irmãos, porque é importante nós consultarmos a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos ver aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 3, 2. Tá? Que diz assim, olha, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, viu? Então ele envia Timóteo para ensinar, exortar, instruir. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Há muitos outros motivos de intercessão, para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos. Lá em Romanos, capítulo 15, 31, a intercessão, irmão, é fundamental para que o missionário ele tenha êxito naquela obra. Então é importante nós orarmos pelo missionário para que ele vá bem. Olha, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia. E que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Então o que ele mais queria é que a palavra que o Senhor estava dando para ele, quando ele estava ministrando, o apóstolo Paulo, que fosse aceito. Amém? Para que ele receba a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas na esfera física, emocional e espiritual. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Imagine de Deus, né? Lá em Romanos 15, 32, ele fala, 15, 32, ele fala, interessante a conclusão aqui. Olha, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Então ele queria ter comunhão com os irmãos, né? Esse é o desejo do missionário, ter comunhão com os irmãos. O apóstolo Paulo confiava que Deus operava em sua vida abrindo e fechando portas, tá? A fim de orientar seu ministério. Essa é a função do Espírito Santo. E a gente tem que entender quando o Senhor, ele fecha e quando ele abre, tá? Nós temos que ser humilde o suficiente para entender quando o Senhor faz isso. A frutificação da nossa vida e do nosso testemunho de Cristo depende tanto da sua providência quanto da sua intervenção direta. Deus vai prover o que o missionário necessita. Na igreja, através da igreja, ele vai prover. Amém? O que o missionário necessita. Quanto da sua intervenção direta. Devemos orar pedindo a Deus que nos abra portas e indique onde devemos fazer a obra.
E é isso que nós temos que orar. Qual é a direção, né? Qual é a orientação, o que o Senhor quer. Por quê? Porque Ele é o interessado, que haja crescimento. Entenda, quem quer o crescimento da igreja é o próprio Senhor da igreja. Lição principal: interceder por missionários fortalece a propagação do Evangelho e protege aqueles que estão no campo missionário. Essa é a palavra. Terceiro, despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus 9, 35 a 38, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus 10. Tá? Por isso, um grande líder de missões certa vez disse: se mais crentes se puserem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Viu? Isso é verdade. A oração verdadeira, sincera, intercessória, que visa o reino de Deus, pode acreditar. Pode acreditar, meu querido. Deus vai produzir resultado. Não aquilo que eu quero, não meus próprios interesses egoístas, mas o interesse do Senhor. Amém? Aí você vai ver o resultado. Deus é o maior interessado em confirmar as obras da tua mão. Tá? Amém? Como o propósito dessa revista é conscientizar a Igreja de Cristo em relação ao seu papel na evangelização. Uma vez que recebemos o poder do Espírito Santo e somos guiados por Ele ao buscar a Deus, devemos desejar cumprir nossa parte na evangelização e orar por aqueles que estão no campo missionário, como se fôssemos nós mesmos enfrentando as batalhas naquela obra. A lição principal: a oração missionária é uma poderosa ferramenta para mobilizar os crentes a se envolverem na obra de levar o evangelho aos perdidos. Ela desperta o desejo de participar ativamente na evangelização. A sinopese 1, a oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Tá? Então, nós vamos entrar agora no segundo tópico. Amém? Contribuindo para missões. Primeiro, o sustento dos missionários. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou aos sacerdotes e levitas, deveriam ser sustentados, né, por meio das ofertas das pessoas, lá em Levítico, no livro de Levítico 7, 28 a 36, Números 18, do 8 a 21, o apóstolo Paulo instruiu os coríntios. Assim ordenou também o Senhor os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9, 14. O nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no evangelho de Mateus. Mateus 10, 10. Amém? Mateus 10, 10, na versão da tradução, na nova versão da tradução, diz: não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Amém? Entendeu? Nós vamos prosseguir. Em Filipenses 4, 10 a 20, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o evangelho, e os filipenses enviaram o apoio financeiro e material para o apóstolo Paulo. Filipenses 4,16. Amém, irmãos? Em Filipenses capítulo
4, versículo 16, nós temos um comentário aqui. A gratidão de Paulo para com os filipenses se baseia principalmente no envolvimento da igreja com a obra missionária. Entendeu, irmãos? Igreja, corpo de Cristo, precisa se envolver na obra missionária. Vamos tratar melhor desse assunto na próxima lição 7. A responsabilidade da igreja com os missionários. Porém, por ora, podemos afirmar que, assim como um trabalhador que presta serviço para uma empresa ou trabalha por conta própria, tem direito a um salário. Aqueles que estão envolvidos exclusivamente com o serviço do reino também têm direito a um salário. Ouviu bem, irmão? Ouviu? Vale ressaltar que não é a nossa vontade que determina o chamado para o trabalho em tempo integral no reino. Não é a nossa vontade, não é a vontade humana, mas a de Deus. Tá? Mas sim a vontade de Deus. Engana-se quem pensa que os trabalhos no reino em tempo integral têm um trabalho mais fácil. Observando os relatos bíblicos, constatamos o contrário, pois é um trabalho que, entre outras coisas, envolve uma batalha espiritual constante. É isso mesmo. Lição principal. A sustentação financeira dos missionários é um princípio bíblico que remonta ao Antigo Testamento e foi reafirmado no Novo Testamento, por Paulo e pelo próprio Jesus. Os crentes são encorajados a apoiar financeiramente aqueles que se dedicam à pregação do Evangelho. 2. Contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Em Mateus 6,20 lemos, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano, o tesouro do céu, Deus, ou o tesouro da terra, Mamon. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está ajuntando tesouro no céu, pois sua atitude faz com que os resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Isso acontece quando nós entendemos que devemos servir a Deus de forma integral. Nesse caso, servimos a Deus também com nossos recursos financeiros. Em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 7, na tradução ARC diz, versículo 6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Versículo 7, cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso é referente à obra missionária, à expansão do reino de Deus. Não esqueça isso. O cristão pode contribuir generosamente ou com avareza. Deus o recompensará de acordo com o que ele lhe dá. O que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Para Paulo, a contribuição não é uma perda, é muito menos uma troca, mas uma forma de economizar. Ela trará benefícios substanciais para quem contribui. Paulo não fala primeiramente da quantidade de oferta, mas da qualidade dos desejos, dos motivos do nosso coração ao ofertarmos. A viúva pobre deu uma oferta pequena, mas Deus a considerou uma quantia grande por causa da proporção da dádiva e pela dedicação total que ela revelou ter. Lá no Evangelho de Lucas 21, do 1 a 4, fala sobre esta parábola. Por isso somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do Evangelho, do anúncio do Evangelho, como os filipenses que eram no ministério do apóstolo Paulo. Filipenses 1:5. A lição principal. A contribuição financeira para a obra missionária é vista como um investimento eterno.
Aqueles que apoiam a missão estão priorizando o reino de Deus sobre os tesouros terrenos. Isso demonstra um compromisso com a expansão do Evangelho e resultará em recompensas eternas. Terceiro tópico, contribuir para missões é um privilégio. Não há privilégio maior do que saber que por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins do mundo. Lá Paulo fala em Filipenses 4, do 14 ao 20. Qual é a lição principal? Cooperar financeiramente com a missão é um privilégio espiritual que leva o Evangelho a lugares distantes e alcança vidas para Cristo. Amém? Sinopese 2. Quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo está juntando tesouros no céu. A chamada para ir. Primeiro, Deus quer usar cada crente. Sim, isso é verdade. Todo cristão deve estar pronto para ir fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais, liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Amém? A direção, quem dá é o Espírito Santo. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares. Hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos, em massa, individual, etc. Assim, para pregar o Evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Lá na carta aos Hebreus 2,16 e a epístola de Pedro 1,12 fala sobre isso. Todavia há um preço a pagar, ou seja, a obediência à obra missionária. Para que essa obra seja realizada, é preciso que os cristãos estejam nestes lugares. E muitas das vezes a evangelização só será possível se houver cristãos em determinadas posições na sociedade. Tá? Por exemplo, como um juiz poderá ser evangelizado se o campo de atuação dele é restrito. Nesse caso, com raras exceções, é preciso ter cristãos atuando naquele lugar para que a palavra de Deus seja propagada. Em todos os lugares. Lição principal: todo cristão deve estar disposto a levar o Evangelho a todas as pessoas, em diferentes lugares e situações, obedecendo a chamada missionária de Deus. Lá, a carta aos Hebreus, capítulo 2, 16, e primeira epístola de Pedro 1,12 fala sobre isso. 2. A chamada missionária. Nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto adorava. Isaías 6, 8, 9. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes de seu nascimento. Jeremias 1, 5. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Nínive. Jonas 1, 2. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. Mateus 4, 18, 22. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de uma suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Deus vem do próprio Deus. O que nós aprendemos nessa lição principal? A chamada missionária pode acontecer de diversas maneiras. E Deus chama pessoas para diferentes tipos de serviço em seu reino.
Música